Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula falaremos sobre manifestações patológicas em alvenarias, revestimentos argamassados, decorativos e de pintura. Vamos iniciar falando sobre o conceito de alvenaria, que é uma associação de unidades de alvenaria, que podem ser blocos cerâmicos, blocos de concreto, pedras, dentre outros, com o material ligante. Esse material ligante, na maioria das vezes, é uma argamassa de assentamento. Então, as unidades de alvenaria e o ligante formam um material com propriedades mecânicas capazes de suportar as tensões, ou seja, o seu próprio peso e cargas adicionais. Ao longo do tempo, o método de se construir e dimensionar elementos de alvenaria sofreu várias modificações, devido às tecnologias novas que foram surgindo. Cada vez mais, buscam-se propriedades em elementos de alvenaria que trabalhem a leveza, a durabilidade, a resistência e tenham um baixo custo. Portanto, a busca de todas essas propriedades faz com que o elemento esteja suscetível ao surgimento de manifestações patológicas. De forma geral, as alvenarias são divididas em dois tipos, as alvenarias de vedação e as alvenarias estruturais. As alvenarias de vedação são aquelas que fazem a delimitação de ambientes e também promovem a proteção contra agentes externos. Já as alvenarias estruturais, elas fazem parte do estrutural da edificação, além de suportar o seu próprio peso, elas suportam as cargas adicionais que são inseridas nesta edificação. Sendo assim, a diferença básica é essa. A alvenaria de vedação, ela suporta somente a sua própria carga e a alvenaria estrutural suporta a sua carga e as cargas que são provenientes dos outros elementos da edificação. Vamos estudar basicamente essas manifestações patológicas nas alvenarias e os seus sistemas. As fissuras ou trincas, os esplacamentos, as vesículas e as que ocorrem por alteração química. Na aula de hoje falaremos exclusivamente de fissuras e trincas. Aqui temos um gráfico que mostra o percentual de manifestações patológicas nos revestimentos de vedação. Nota-se que as fissuras apresentam 45% da totalidade de manifestações patológicas, seguidas pelas alterações químicas, que são patologias que ocorrem devido à penetração de água e substâncias que estão inseridas na água. Depois, as eflorescências e a penetração de água em fachadas, que também geram manifestações patológicas. Portanto, nota-se que as fissuras ocorrem em grandes proporções nas alvenarias. Como já conceituado, a fissura nada mais é do que o alívio de tensão do material. Ou seja, esse material ele está susceptível a um tipo de esforço e esse esforço torna-se excessivo, fazendo com que o material trabalhe acima da sua capacidade de suportar tensões e, portanto, ele entrará em processo de fissuração. Aqui é possível notar a formação de fissuras em alvenarias e essas fissuras elas são formadas sempre de forma perpendicular à atuação da carga, ou seja, a atuação do esforço. Então, se eu tenho um esforço atuando aqui na vertical, eu tenho a formação de fissuras na horizontal. Se eu tenho esforços atuando na horizontal, eu tenho a formação de fissuras na vertical. Com isso, a formação de fissuras ocorrerá de forma perpendicular à atuação das cargas ou dos esforços. Mas por que as alvenarias fissuram? As alvenarias de vedação possuem um bom comportamento em relação aos esforços de compressão. Já em relação aos esforços de flexão, cisalhamento e tração, ela apresenta um comportamento satisfatório, ou seja, ela entra em processo de fissuração com mais facilidade. Portanto, as fissuras elas ocorrem devido a esforços basicamente de flexão, cisalhamento e tração. Esse comportamento ele é uma característica dos materiais pétreos. Outra característica que é de grande importância no processo de fissuração de alvenarias é a heterogeneidade dos materiais que compõem as alvenarias. As alvenarias elas são compostas basicamente por blocos cerâmicos de concreto ou qualquer outro tipo de material e o ligante. O ligante ele é uma argamassa na maioria das vezes e a argamassa ela é composta basicamente por água, areia e cimento, em alguns casos aditivos. Portanto, são materiais totalmente diferentes que são unidos para formar um único elemento. Cada um vai reagir de uma forma em relação aos esforços que estão solicitados. E cada um desses materiais também tem o seu coeficiente de variação térmica, ou seja, o quanto ele contrai e o quanto ele dilata em relação à variação de temperatura. Então, todos esses fatores fazem com que a alvenaria entre em processo de fissuração.
As propriedades dos materiais que compõem os elementos de alvenaria podem gerar manifestações patológicas do tipo fissura. Isso ocorre por conta das propriedades mecânicas, como a resistência, o modo de deformação longitudinal e o coeficiente Poisson serem diferentes para cada um dos materiais que compõem as alvenarias. Além das propriedades mecânicas, as propriedades físicas também interferem, como por exemplo, a geometria do material, a taxa de absorção e o grau de retenção de água. Como falaremos basicamente de manifestações patológicas em alvenaria de vedação, estas são compostas por blocos cerâmicos. Todos sabem que os materiais cerâmicos eles têm uma certa porosidade e conseguem absorver uma certa proporção de água. A quantidade de água absorvida pelo bloco não pode ser elevada, visto que a água preencherá os vazios e, consequentemente, aumentará a atuação de cargas nesse bloco. Portanto, há necessidade dos blocos cerâmicos serem padronizados. Existe uma NBR específica que trata da composição dos blocos cerâmicos em relação à dimensão, peso e outras características pertinentes a estes blocos. Vamos trabalhar basicamente 5 causas principais que levam ao processo de fissuração em alvenarias. Quando eu falar em alvenaria, tenha em mente que a patologia de fissura ela pode ocorrer tanto no revestimento de pintura, quanto no decorativo, no argamassado e também nos blocos que compõem a alvenaria. Vamos trabalhar basicamente movimentações higrotérmicas, movimentações que ocorrem devido à presença de umidade e temperatura, atuação de sobrecargas, recalque das fundações, deformação excessiva das estruturas de concreto e retração de produtos à base de cimento. Falaremos de cada uma dessas causas de forma mais detalhada. Vamos iniciar falando pelas fissuras que ocorrem devido a movimentações higrotérmicas. O termo higrotérmica refere-se à umidade e temperatura, ambas ocorrendo ao mesmo tempo, ou seja, a variação de umidade e temperatura a qual a estrutura está susceptível. Note que a variação de umidade e temperatura ela pode ocorrer de forma sazonal, ou seja, em uma época específica do ano eu tenho uma temperatura mais elevada ou uma umidade mais elevada e vice-versa, e ela pode ocorrer de forma diária, ou seja, em um dia eu tenho temperatura elevada, à noite a temperatura baixa. Em um dia eu tenho umidade elevada, à noite a umidade baixa e vice-versa. Essas variações de umidade e temperatura, elas vão provocar variações dimensionais nos materiais. Que variações são essas? Dilatação e contração. Todo material ele está sujeito a dilatação e contração, devido à variação de temperatura e umidade. Basicamente, os materiais eles estão se movimentando a todo tempo. É claro que de forma controlada. A partir do momento que o material ele se deforma de forma excessiva, ele vai gerar uma manifestação patológica que será a fissura. Então, as fissuras ocorrerão basicamente devido às tensões de tração, ou seja, o material está dilatando e contraindo, ele não é um material elástico para suportar essas variações intensas. Então chega um tempo, ou seja, chega um período que ele vai entrar em processo de fissuração. Ele está fissurando para aliviar a tensão da dilatação e contração que está ocorrendo devido à variação de temperatura e umidade. Aqui temos uma imagem que mostra como ocorre a dilatação e contração, por exemplo, de um elemento de concreto armado, que é uma laje, e aqui a dilatação e contração da alvenaria. Como a dilatação e contração ela ocorre com mais intensidade de temperaturas elevadas, nota-se que a superfície da laje está dilatando com a maior intensidade, porque aqui eu tenho uma sensação térmica de 70 graus Celsius. Já na parte interna, a sensação térmica é de 30 graus Celsius, ou seja, eu tenho um ΔT, uma diferença de temperatura de 40 graus Celsius. O material ele precisa dilatar e contrair para conseguir aí trabalhar da forma mais adequada, sem gerar manifestações patológicas tão agressivas no elemento estrutural. Sendo assim, como a laje ela tem uma resistência maior comparado aos elementos de alvenaria, a alvenaria ela vai entrar em um processo de fissuração mais intenso devido à dilatação e contração da laje e à sua própria dilatação e contração. Agora vamos ver algumas imagens características de fissuras que ocorrem em alvenarias devido a movimentações higrotérmicas. Note nesta imagem uma fissura geométrica, ou seja, isolada de forma horizontal na fachada desta edificação. Essas fissuras ocorrem basicamente devido à falta da junta de dilatação na fachada do edifício. A junta de dilatação nada mais é do que um espaço necessário para que o material dilata e contraia sem provocar a formação de fissuras. Então, se for empregado uma junta de dilatação aqui na superfície, essa fissura ela não ocorrerá mais. Aqui temos outra imagem que mostra a laje de concreto armado
essa laje ela vai dilatar e contrair de forma diferente da alvenaria e com isso haverá a formação de fissuras geométricas próximo à laje, ou seja, essas fissuras elas vão estar ocorrendo devido ao alívio de tensões que a alvenaria está fazendo em relação aos esforços recebidos pela laje, pela dilatação e contração desse elemento estrutural. Aqui temos uma outra imagem que mostra a formação de fissuras a 45 graus devido à dilatação e à contração da laje, ou seja, do elemento estrutural. Então, próximo aqui do elemento estrutural haverá a formação dessa fissura devido à dilatação e contração deste elemento. A alvenaria entra em processo de fissuração porque ela é mais frágil quando comparado ao elemento estrutural. Aqui temos mais imagens que ilustram o problema anterior. Pode-se notar a formação das fissuras a 45 graus e próximo aos elementos estruturais. Ali, da mesma forma, as setas estão indicando a dilatação e a contração do elemento estrutural e a formação das fissuras. Note lá no canto vivo ou na quina da esquadria que a fissura ela sai desse canto, encontra o canto vivo e sobe em direção à laje. Agora temos aqui uma imagem que mostra a formação de fissuras devido a movimentações higrotérmicas em muros. Note que ocorre uma fissura geométrica do topo até a base deste muro e essa fissura ela vai se repetir basicamente em um espaço pré-determinado, ou seja, mais ou menos 2 metros de distância entre uma e outra. Isso acontece devido à dilatação e contração, dilatação e contração. Se eu não posiciono uma junta de dilatação, ocorre o processo de fissuração. Portanto, a melhor forma de se prevenir a formação de fissuras em muros é a instalação de uma junta de dilatação espaçadas no máximo de 2 metros. Geralmente, costuma-se adotar o espaçamento de 1,5 metro para posicionamento da junta de dilatação. Aqui nota-se a formação de uma fissura geométrica de canto a canto neste muro. Essa fissura ocorre basicamente devido à falta de impermeabilização das vigas baldrames, ou seja, eu tenho a penetração de água do solo por um elemento estrutural que é a viga baldrame e a viga baldrame vai deixar com que essa água passe e atinja as alvenarias. Então ocorrerá uma variação de umidade e temperatura nesse ponto e a fissura será formada para aliviar as tensões do elemento. Aqui mostrando agora um processo de esplacamento em conjunto com o processo de fissuração desta alvenaria. Nota-se que eu tenho formação de algumas fissuras em pontos, em outros pontos já ocorre o desplacamento do revestimento argamassado em conjunto com o revestimento de pintura. Ali na segunda imagem também está evidenciado esse mesmo problema, portanto é de suma importância realizar a impermeabilização das vigas baldrames, seja na edificação ou seja no fecho lateral que são os muros. Agora vamos falar um pouco sobre as fissuras formadas pela atuação de sobrecargas. As sobrecargas são cargas excessivas a qual o material está susceptível. Aqui temos alguns exemplos que interferem na atuação da sobrecarga, como a forma geométrica do componente de alvenaria, ou seja, o formato e dimensão do bloco. O formato e dimensão, eles fazem com que o elemento ele consiga suportar uma carga maior ou menor. A resistência mecânica dos blocos e argamassa de assentamento. A resistência mecânica dos blocos ela é estipulada conforme as NBRs específicas e também a resistência da argamassa de assentamento vai depender da composição, ou seja, do traço desta argamassa. Os módulos de deformação longitudinal e transversal dos materiais, ou seja, é a deformação a qual o material está suscetível à atuação de uma carga. Temos também a rugosidade superficial e porosidade dos blocos. A rugosidade superficial dos blocos é importante para que a argamassa de reboco tenha uma aderência adequada. Poder de aderência, retenção de água, elasticidade e retração da argamassa. Isso está relacionado basicamente com o traço, principalmente em relação à elasticidade e à retração. Já a aderência está vinculada com a rugosidade do bloco e a força a qual o colaborador faz para chapar essa massa na parede. Espessura, regularidade e tipo de junta de assentamento. A espessura e regularidade da junta devem seguir um padrão conforme especificado pela NBR que trabalha execução de alvenarias de vedação. E por fim, a esbeltez da parede produzida. Esbeltez é o quê? É a altura da parede. Agora temos algumas imagens que mostram como a fissura é formada devido à atuação de sobrecargas. Nesta imagem, as cargas estão atuando aqui no topo da alvenaria. Notem a formação das fissuras e como elas se distribuem ao longo do corpo da alvenaria. Ressalta-se que essa característica não será sempre desta forma, vai depender da carga que está atuando e provocando a formação das fissuras. Nesta outra imagem temos a atuação de uma sobrecarga. Notem a carga aqui no topo desta alvenaria.
essa carga ela está provocando um processo de compressão da alvenaria e haverá a formação de uma fissura geométrica aqui em todo o corpo da alvenaria. A intensidade e a magnitude dessa fissura na alvenaria dependerá da sobrecarga a qual ela está susceptível, ou seja, a qual sobrecarga essa alvenaria está sendo solicitada. Aqui temos mais duas imagens, uma com a sobrecarga concentrada, que pode ter ocorrido devido a um impacto, por exemplo, na alvenaria. Notem a formação das fissuras geométricas aqui nos pontos, tanto a 45 graus quanto de forma perpendicular. E ali temos sobrecargas opostas, ou seja, eu tenho um binário de cargas que está provocando a formação das fissuras a 45 graus. Nesta outra imagem temos a formação de fissuras devido basicamente à atuação de sobrecargas aqui na base e ocorrem de forma mais fácil devido à formação de cantos vivos, ou seja, eu tenho um canto vivo aqui na esquadria, então os cantos vivos eles facilitam a formação e a propagação dessas fissuras. Outra causa que leva ao surgimento de manifestações patológicas do tipo fissura é o recalque de fundações, ou seja, o recalque de apoio. Já comentamos sobre o recalque de apoio lá na aula de elementos de concreto armado específica de fundação, que teremos só uma pincelada daquilo que já foi falado. Então, os recalques de apoio eles vão ocorrer devido ao tipo e estado do solo, à disposição do lençol freático, intensidade da carga, cota, tipo de fundação, dimensão, rigidez e formato da placa carregada e interferência das fundações de obras vizinhas. Esses são alguns dos fatores que provocam o recalque de apoio. Agora vamos ver algumas imagens que mostram a formação de fissuras na alvenaria devido a recalque de apoio. Nesta primeira imagem é possível notar a presença de um aterro que foi realizado para a instalação dessa edificação e o recalque de apoio nessa edificação ocorreu devido à má compactação desse aterro, formando fissuras aqui na superfície, ou seja, na superestrutura. Notem aqui nos cantos vivos ou na quina a formação com mais facilidade das fissuras. E a fissura que ocorre a 45 graus aqui deste lado indicam que o recalque de apoio ocorre deste lado da edificação. Nesta imagem, nota-se um recalque de apoio que ocorreu devido à fundação ser apoiada em um solo mais frágil quando comparado ao solo do terreno. Note a formação das fissuras aqui a 45 graus nas quinas e também com mais intensidade no lado aonde está ocorrendo o recalque de apoio. Esta imagem é bem similar à primeira, então agora eu tenho o corte e o aterro, ou seja, eu fiz a retirada do solo e utilizei esse solo para fazer o aterro para instalar a edificação. Então, pode ser que a compactação não tenha ocorrido de forma adequada e irá provocar o recalque de apoio. Então, o recalque ocorrerá e haverá a formação de fissuras aqui nas alvenarias. Umas menos intensas e outras mais intensas. Agora eu já não tenho uma fissura, mas eu tenho uma rachadura que faz uma separação mais agressiva da alvenaria. Ali temos uma imagem real de um processo de fissuração em alvenaria devido ao recalque de apoio. Aqui temos uma imagem agora ilustrando a formação de fissuras devido ao rebaixamento do lençol freático. Então ocorreu o rebaixamento do lençol freático, ele estava no ponto A, ele foi rebaixado para o ponto B e a fissura ocorrerá devido à acomodação da edificação no solo. Então eu vou ter um recalque de apoio que vai gerar as fissuras ali na superfície da edificação. Aqui temos a formação de fissura devido aos bulbos de tensão, ou seja, eu tenho a edificação A e a edificação B. A edificação A dissipa uma maior quantidade de cargas aqui no terreno e a edificação B, que é a vizinha, dissipa uma menor quantidade de cargas devido ao seu tamanho. Portanto, ocorrerá uma sobreposição dos bulbos de tensão, ou seja, eu tenho a tensão da A e a tensão da B e ocorrerá uma sobreposição, que está sendo indicado por essa achura mais escura. E como a edificação menor ela está mais susceptível ao recalque nesta situação, a fissura ocorrerá devido à sobreposição desses bulbos de tensão na edificação menor. Nesta imagem, nota-se a formação de fissuras devido a um recalque de um elemento isolado, ou seja, somente uma sapata ou uma das fundações sofreu um recalque mais expressivo em relação ao restante, vai ocorrer a formação de fissuras, principalmente próximo a esse pilar que está ali locado na alvenaria. Agora vamos falar um pouco sobre as fissuras que ocorrem devido à deformação excessiva das estruturas de concreto armado. As estruturas de concreto armado possuem uma resistência maior quando comparadas aos elementos de vedação. Portanto, os elementos de vedação sofrerão mais manifestações patológicas quando comparados aos elementos estruturais. Os elementos estruturais eles estão cada vez mais flexíveis,
Por isso, eles provocam flechas maiores na parte estrutural da edificação. Essas flechas maiores, que é aquela barriguinha que acontece nas lajes e nas vigas e até algumas vezes nos pilares, eles provocam compressão dos caixilhos, empoçamento de águas em lajes, destacamento de pisos cerâmicos e ocorrência de fissuras em paredes. Portanto, há necessidade de se restringir a dilatação e a contração, ou seja, a flexibilidade desses elementos estruturais. Isso é feito basicamente com junta de dilatação. Aqui temos uma imagem que mostra a deformação excessiva da laje. Quando a laje entra nesse processo de deformação excessiva, ela irá pressionar a viga e o pilar. Com isso, ocorrerá um deslocamento mínimo deste elemento estrutural. E como a alvenaria está instalada acima da viga, ocorrerá um processo de fissuração geométrica devido à deformação excessiva desta laje. Note a formação dessa fissura geométrica de canto a canto devido à deformação da estrutura de concreto. Aqui temos uma imagem real que mostra uma fissura geométrica que ocorre devido à deformação dos elementos de concreto. Aqui possivelmente eu tenho uma viga e aqui eu tenho uma laje. Então, quando a laje e a viga entram em processo de deformação excessiva, ocorrerá a formação de fissuras na alvenaria por serem elementos mais frágeis quando comparados aos elementos de concreto armado. Aqui temos outra imagem que mostra um arco de compressão das vigas, ou seja, eu tenho a atuação das sobrecargas e essas sobrecargas estão provocando a deformação excessiva desta viga. Quando essa deformação excessiva ocorre nos elementos de concreto, as alvenarias entrarão em processo de fissuração para aliviar as tensões devido à deformação dos elementos de concreto. Nesta outra imagem temos o arco de compressão aqui no topo da alvenaria. Então, da mesma forma, ocorrerá uma deformação da viga e da laje, a fissuração ocorrerá na alvenaria para aliviar as tensões devido à deformação desse elemento de concreto. Nesta outra imagem temos esforços excessivos, por exemplo, de cisalhamento. Então ocorreu a deformação aqui da viga e da laje, ocorreu o cisalhamento e a formação de fissuras a 45 graus. Nesta imagem é possível notar a formação de fissuras devido à flexão do balanço. Eu tenho uma laje em balanço, aqui na ponta eu tenho um momento fletor máximo, ou seja, um esforço excessivo, aqui mostrando o momento fletor, e a formação de fissuras ocorrerá a 45 graus. É claro que a magnitude e a intensidade desse processo de fissuração dependerá da deformação que está ocorrendo aqui na laje em balanço. Ali na lateral temos uma imagem que mostra isso ocorrendo em uma situação real. Aqui mais imagens que mostram processos de fissuração que ocorrem devido a lajes em balanço. Aqui mostrando mais exemplos de fissuras que ocorrem devido à deformação dos elementos de concreto. Aqui uma fissura geométrica próxima à laje de piso. E aqui a formação de fissuras nos cantos vivos. E para finalizar, as causas que provocam manifestações patológicas em elementos de vedação, ou seja, nas alvenarias, vamos falar um pouco sobre as fissuras que ocorrem devido à retração dos produtos à base de cimento. Todos os materiais que levam cimento na sua composição, eles sofrem uma retração devido à perda de água durante o processo de cura. Portanto, esses materiais sofrerão processo de fissuração, é claro que de forma controlada. Dentre os fatores que estão vinculados ao surgimento de manifestações patológicas do tipo fissura devido à retração de produtos da base de cimento estão o tipo e a composição química do cimento. Sabe-se que existem diversos tipos de cimento e cada um deve ser empregado conforme a situação. Natureza e granulometria dos agregados, a composição granulométrica, por exemplo, da areia e da brita, que serão empregados nestes revestimentos. No caso da alvenaria, é somente areia. Condições de cura. Esse elemento ele sofreu uma cura química, uma cura úmida, ou ele não sofreu cura, portanto ele estará mais suscetível à formação de fissuras. Consumo de cimento. Quanto maior for o consumo de cimento no traço, mais quantidade de água você deverá colocar para que a reação química de água e cimento ocorra de forma adequada. Aqui temos algumas imagens que mostram as fissuras que ocorrem basicamente devido à retração de produtos da base de cimento. Note que essa fissura está ocorrendo aqui basicamente no contato entre o elemento estrutural e a alvenaria. Ocorre aqui um destacamento, que é a fissuração, devido à retração dos produtos à base de cimento. Esses elementos sempre entrarão em processo de retração, ou seja, de perda de água por meio durante a cura. Então, há necessidade de fazer a cura úmida para evitar processo de fissuração. Aqui nesta imagem mostrando a fissura que ocorre aqui na interface elemento estrutural alvenaria, e ali na última imagem mostra uma fissura geométrica que está ocorrendo devido à retração de produtos à base de cimento. Aqui temos um detalhe da fissura que ocorre da interface bloco cerâmico argamassa de assentamento. Essa fissura ela deverá acontecer, porém de forma controlada. A partir do momento que você verifica a formação de muitas fissuras e em graus de intensidade maiores, há necessidade de se parar a edificação e verificar o porquê disso.
Pode ser que seja um problema no traço, um problema durante a cura ou qualquer outro fator que esteja provocando a formação dessas fissuras. Nesta imagem é possível notar a retração da argamassa de assentamento. Essa retração ela sempre irá acontecer, porém de forma controlada com a cura úmida ou com a cura química também. Então, em alguns pontos, há necessidade de se instalar uma junta de dilatação para evitar processos de fissuração mais intensos. Aqui temos uma outra imagem que mostra também a formação de fissuras aqui horizontais devido à retração da argamassa. Essa retração, como já dito, ela sempre ocorrerá, porém de forma controlada com a cura química ou a cura úmida. E também a instalação da junta de dilatação devidamente previstas em projeto. Em relação à primeira parte do estudo de manifestações patológicas em alvenarias, revestimentos argamassados, decoração e pintura, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!